umas gramatiquices, só para, vamos dizer, mudar um pouquinho de assunto. Acredito que entre os aspectos gramaticais mais perversos para a lógica da redação e para a lógica da prova de português e de linguagens também, seja a concordância. Sim, concordância acredito que esteja na fila dos assuntos mais enjoados e que passam mais rasteira no momento de escrever ou no momento de lidar com as questões. Numa ordem aí de, vamos dizer, complicação, nós temos aí crase, temos pontuação e creio que concordância esteja logo ali entre o terceiro ou o quarto lugar. Então, a minha intenção nesse momento é levantar os princípios fundamentais dessa concordância, como é que funciona, que regras você aplica, como é que você analisa dentro do seu texto e alguns casos muito peculiares que podem ser, digamos, decisivos para a qualidade da sua escrita e para a qualidade de resolução da sua prova, certo? Nesse primeiro instante, eu não pretendo trabalhar os dois vieses, eu vou enfocar mais na concordância verbal, é a mais ampla e, claro, é uma das mais minuciosas para a lógica do texto, uma das mais avaliadas e também uma das mais cobradas na maior parte das provas do Enem, dos vestibulares e de concursos públicos, certo? E a partir dessa discussão, nós vamos aí entendendo o que precisamos fazer para lidar melhor com essas questões dentro do texto. De antemão, antes de eu começar a trabalhar essas regras, eu já posso te avisar o seguinte: não fique paranoico com gramática. Gramática não é o fator que mais pesa para a escrita, porque considera-se muito mais o sentido que você constrói no seu texto do que necessariamente o nível de correção com que você escreve. Então, se suas ideias são boas, significa que os aspectos gramaticais não vão ser lá muito avaliados ou minuciosamente apanhados dentro do seu texto, da mesma forma que boa parte das provas de linguagens deixou para trás o seu velho legado de cobranças gramatiqueiras profundas para cobrar mais sobre teoria do texto. Cai ainda? Cai, mas com uma intensidade muito pequena que não gera assim grande preocupação, certo? Então, isso já fica como um recado. Segundo ponto, na escrita, um dos fatores que vai praticamente reduzir drasticamente tanto suas falhas gramaticais quanto coesivas é simplicidade. Sim, talvez simplicidade seja a regra mais importante da vida no que diz respeito a tudo sobre comunicação e que talvez não tenha sido ensinado para nós desde o primeiro momento em que nós começamos a estudar esses processos. Não, beleza não é fundamental. Simplicidade é a única coisa. Em vez de você trabalhar requinte de construção, sofisticação de estrutura, vocabulários grandiloquentes e rebordados, seja objetivo, seja simples, escreva frases curtas, sem grandes acréscimos de explicações e termos intercalados, e eu te garanto que você vai ter muito mais sucesso no que diz respeito à qualidade da sua escrita, à clareza das informações e ao atendimento às normas gramaticais. Simplicidade é tudo. E com certeza já evita boa parte do seu sufoco de precisar entender por que vai ou não a vírgula aqui, por que deveria ou não ter um plural a colar. Seja simples, ok? Mas vamos aí criar um apoio para essa simplicidade, entendendo um pouco mais sobre concordância verbal. Concordância verbal resume-se basicamente em concordar o sujeito com o bendito do verbo dentro da frase. Aqui a gente já começa, né? Um pequeno enjoamento. O que é sujeito? Como é que eu detecto o sujeito para saber se concorda ou se não concorda? Bom, princípio simples. Sempre que você localizar um verbo dentro da sua construção textual, você vai perguntar o que ou quem para esse verbo. A resposta para esse o que ou quem sempre vai ser o sujeito da sua oração. E esse sujeito e esse verbo
sempre concordam em número. Ou seja, se o verbo estiver no plural, o sujeito tem que ser no plural. Se o verbo for singular, é porque o sujeito, obviamente, também está no singular. Os dois precisam manter-se assim, certo? Tenho ainda dificuldade de localizar o que é verbo, porque eu matei a minha aula na terceira série. Então, como é que nós identificamos verbo? Verbo é tudo aquilo que muda de tempo dentro de uma construção frasal. Só flexão de tempo é suficiente para eu detectar o que é o verbo naquele momento? É suficiente. Se eu tenho uma frase tosquinha aqui do tipo, sei lá, posso dizer que a comissão de jurados, por exemplo, aprovou minha tese. Numa construção como essa, como eu detecto o que é verbo? Para comecinho lá de conversa, lá do ponto zero. Bom, qual palavra dentro dessa construção pode ter o seu tempo flexionado? Palavra comissão? Pode. Eu posso colocar comissão no passado? Comissionou de jurados, aprovou minha tese. Comissionará de jurados, não vai. Jurados eu posso flexionar? Posso dizer a comissão de juradeu? Não vai. Eu acredito que aprovou flexiona. Eu posso dizer a comissão de jurados aprovará minha tese. A comissão de jurados aprova minha tese. A comissão de jurados aprovaria minha tese. Ou seja, eu consigo um processo aqui de alteração entre passado, presente e futuro, sem mexer muito na construção dessa frase. Então significa que aprovou é o meu verbo. Mas que informação besta, para que falar isso, professor? Porque você pode se confundir. Na hora da prova, meu filho, você não sabe escrever nem seu nome direito mais. Então você tem uma estruturazinha assim, para detectar o que é verbo, pode te ajudar muito, ok? E aí o que nós precisamos encontrar? Um sujeito para esse verbo. O que aprovou ou quem aprovou? Eu sei que você vai ter dúvida. O que aprovou? Minha tese aprovou. Quem aprovou? Quem aprovou? A comissão. Com qual dos dois eu fico? Bom, na dúvida, você sempre dá preferência para quem? E na dúvida, você sempre dá preferência para o que vem antes. Porque o sujeito em português geralmente é preposto ao verbo, geralmente vem antes do verbo. Então é preferível nesse caso eu dar a frentinha aqui para o quem aprovou, a resposta, quem aprovou? A comissão de jurados. Então a comissão de jurados é o meu sujeito. Segundo ponto que eu sei que você vai esbarrar. Meu Deus, eu não sei se o verbo vai concordar com a palavra comissão, que está no singular, ou se o meu verbo vai concordar com a palavra jurados, que está no plural, já que foram os jurados que aprovaram minha tese. Como é que eu desfaço esse nó? Bom, aí eu já tenho uma segunda regrinha para você, vinculada a esse aspecto de detecção do sujeito. Primeira coisa é essa perguntinha, esse esquema básico aqui. Segundo processo, fácil de resolver. Sujeito em português jamais começa com preposição. Isso aqui vai te ajudar demais a já identificar os casos em que a palavra não vai interferir na concordância. Então quer dizer que eu preciso saber o que é preposição para fazer concordância? Olha, te aconselho a saber, viu? É bom. Preposição é uma das poucas classes de palavras que você precisa saber de cor na vida. Vamos lá, um esqueminha fácil para decorar? Pescada, para te ajudar. É daqueles esqueminha da tia lá da quinta série, mas que resolve a vida, que é uma maravilha. Vamos lá, com P nós temos por, para, perante. Com E nós temos em e entre. Com S nós temos o sem, sob e sobre. Com C nós temos o com e o contra.
com esse a e até, com de e desde, e para não deixar esse a órfão, a gente coloca o após e o através. Estão todas as preposições aqui? Não, não estão todas as preposições, estão as mais importantes, as que geralmente aparecem na sua construção textual. Aí voltemos à nossa dúvida. O meu verbo vai concordar com a palavra comissão ou vai concordar com a palavra jurados? Olha só o que apareceu antes da palavra jurados. Antes da palavra jurados eu tenho de. De é preposição. Então significa que essa palavra não vai de jeito nenhum interferir na minha concordância. O meu verbo vai concordar com a palavra comissão, que está no singular. Então, você já tem dois dos recursos mais importantes da vida para saber concordância dentro da sua construção textual e para as provas também. A pergunta para detectar o sujeito e fazer com que verbo e sujeito concordem, dando preferência para o quem e dando preferência para o que vem antes. Quando eu digo dar preferência, não significa que o sujeito só venha antes. É um geralmente, né? Que fique claro a modelização. E o segundo passo, de você saber as preposições e eliminar qualquer palavra preposicionada para ser sujeito. Sujeito não vai começar com preposição. Entendido? Então, essa é a regra base para você resolver basicamente todos os problemas da sua vida. Fácil assim. Agora precisamos dar uma olhada em alguns casos um pouquinho mais particulares que vão afetar a concordância do seu texto e, claro, das suas questões o tempo todo. Um dos primeiros casos particulares que vai ser mais frequente é a lógica do partitivo, que você provavelmente usa o tempo inteiro nas suas construções textuais, e eu vou lá mexer nessas concordâncias direto. Partitivo são expressões que geralmente selecionam parte do grupo, ou expressões que você usa até por recomendação minha às vezes para evitar a generalização na escrita. É quando você usa a maioria, vou colocar aqui alguns casos, ou a maioria das pessoas, isso ameniza as informações, né? Uma construção boa, ou grande parte, né? Grande parte, por exemplo, dos participantes, né? É parte de um grupo também. Ou quando a gente usa, por exemplo, valores percentuais, né, que não é legal na escrita, mas às vezes brota, 30% da população também é parte de um grupo, certo? Então são expressões que sugerem parte e que evitam na escrita generalização. Toda vez que você estiver lidando com partitivo, você tem duas opções de concordância. Você pode concordar com a parte ou você pode concordar com o grupo. As duas formações ficam certas. Mas você acabou de falar que a preposição é um item para eliminar. Olha aqui, dá as duas, dá tudo preposição. Esse aqui é um caso especial, quando se trata do bendito partitivo. Então, por exemplo, eu posso dizer que a maioria das pessoas veio concordando com a maioria, ou a maioria das pessoas vieram. E as duas construções ficam perfeitamente corretas. Ou grande parte dos participantes votou, por exemplo, concordando com grande parte, ou grande parte dos participantes votaram, concordando com participantes. Da mesma forma, 30% da população compareceram, por exemplo, concordando com 30%, já que 30 é plural, ou 30% da população compareceu, concordando com a população. Existe alguma dessas formas que seja mais recomendável, que seja mais correta do que a outra? Não. Quando se trata de partitivo, tanto faz você concordar com a parte ou você concordar com o todo, fica igualmente correto do ponto de vista da concordância.
pode usar à vontade, e na escrita te recomendo a usar realmente com frequência, porque ajuda a modernizar seu texto, é uma estrutura legal. Só preciso abrir seu olho para uma construção em específico. Tome cuidado, porque coletivo não é partitivo. Olha só, se eu tiver uma construção como uma multidão de médicos, por exemplo, uma multidão de médicos alertou sobre, por exemplo, a crise sanitária, suponhamos. Numa construção assim, veja que eu não estou lidando com parte de um grupo. Eu não estou falando sobre parte dos médicos, eu estou falando do grupo inteiro, uma multidão de médicos. É completamente diferente dessas estruturas, certo? Nessas estruturas, ou a maioria das pessoas, é parte das pessoas. Aqui não tem esse pressuposto da parte, é o grupo inteiro. Então, nesses casos, a velha regra sobre preposição continua valendo. Veja que antes de médicos eu tenho a preposição de, então a palavra médicos já não pode interferir na concordância, eu vou concordar com uma multidão. Uma multidão alertou sobre a crise sanitária. Então, tome cuidado, porque coletivo é diferente de partitivo. E nos casos de coletivo, não tem essa base de concordância facultativa, ok? É um caso bastante particular, extremamente frequente nas construções textuais que vocês fazem aí, dia sim, dia também. Então, fique atento ao caso. Aproveitando aqui uma brechinha que eu deixei, eu falei de número, né? Eu sei que número sempre dá tilt na escrita. Olha, na verdade na escrita, o que eu mais recomendo, se você já faz aula comigo aí há um tempo, é que não se use números, né? Números exigem fontes, e fontes não são tão fáceis de conseguir na hora que você está escrevendo a redação, né? Assim, ali no desespero, você não tem nada específico para escrever com fonte, um número, uma pesquisa ou coisa e tal. Mas suponhamos que caia na sua prova objetiva, suponhamos que você, de repente, tenha um número para usar. Como é que eu faço concordância do verbo com o número? Olha, número é soberano. Eu acho que isso eu posso colocar como regra. Apareceu o número, se ele está dentro do sujeito, desiste. O verbo vai concordar com ele e não tem mais escapatória. Ele manda na frase, sempre, sempre. Apareceu o numeral ali, o verbo vai. Por exemplo, posso dizer que mais de um aluno compareceu. Olha que bizarra essa construção. Eu acho bizarra que ela faria lógica, né? Se eu digo mais de um aluno, a ideia é que sejam no mínimo dois, né? No mínimo dois. O verbo continua no singular. O verbo não vai para o plural. E por que isso ocorre? Porque o numeral que apareceu aqui foi um. Um é singular. Então o verbo vai concordar no singular. Certo? Ou se eu tiver, por exemplo, algo como, 0,9%, por exemplo, votou a favor. Algo assim. Votou a favor. Nesse caso, eu fiquei com o verbo também no singular, como você percebeu, né? Votou. Mas por que votou? 0,9% deve ser mais de uma pessoa ou de um membro, seja lá do que eu estou falando. Zero é singular. Então, 0,9 votou. Se fosse mais de um, seria votado, 1,2%, né? Não é que continua o singular, né? Votou porque é um. Concordei com o meu decimal. Não tem como aqui ser de outra forma. Então, número apareceu, não tem briga, não tem choro, não tem discussão. A frase ou verbo vai toda ser manipulada por esse algarismo.
Não tem nenhum tipo de exceção, a não ser que seja coisa como partitivo, de novo, como eu mencionei, num caso de numeral, aqui eu tive a construção no plural, mas como era parte de um grupo, eu ainda tinha a opção de ajustar isso ao singular. Mas os numerais são imperativos dentro de toda e qualquer construção textual, certo? Bom, além desses dois casos, eu sei que um outro que causa maior desarranjo para a maioria das pessoas dentro das provas é o funcionamento da partícula se. Eu acho que já fiz uma aula inteira sobre esse se, porque o se pode ser índice de determinação do sujeito, ele pode sinalizar a voz passiva, ele pode sinalizar a voz reflexiva, ele pode ser parte integrante do verbo, uma penca de funções, e cada uma dessas funções envolve um funcionamento verbal diferente. Bastante confuso, bastante aborrecido, mas dá para simplificar, sabe, para concordância, dá para simplificar muito. Bom, eu posso dizer que verbo acompanhado de si vai gerar flexão, né? Vai conseguir flexionar para singular, para plural, quando, obviamente, houver um sujeito depois. Ah, mas aqui é depois? Você falou que a maioria vem antes? Nesse caso aqui é depois. E é fácil você identificar agora esse sujeito com base naquela regra que eu falei agora há pouco sobre a preposição, sabe? Ela ajuda. Porque se você tiver algo como, suponhamos, esperam-se mudanças no curto prazo, por exemplo, fica bem nítido aqui o porquê de esse verbo ter ido para o plural. O trava-língua para o plural aqui. Nesse caso, veja, se eu pergunto para o meu verbo o que se espera ou quem se espera, eu consigo algo como resposta, né? Eu consigo a palavra mudanças. E veja que antes de mudanças não tem preposição. Então, concorda perfeitamente. Isso aqui é o meu sujeito e esse aqui é o meu verbo. Nesse caso específico dessa construção de verbo mais si mais sujeito, eu estou lidando com uma voz passiva. E essa construção de voz passiva sempre permite que o verbo flexione tranquilamente. Estou em dúvida ainda se esse negócio é voz passiva mesmo. Estão me perguntando aqui sobre pronome apassivador. Como eu posso ter certeza? Olha, a melhor maneira para você ter certeza sobre essa flexão é se você conseguir substituir esse verbo mais si. Posso pegar o bloco todo aqui, o verbo mais si, por um infinitivo, pelo verbo ser mais particípio. Se essa substituição funcionar, você pode ter certeza que de fato você está lidando com voz passiva e sim, essa flexão é possível. Só lembrando que particípio é quando o verbo termina com ado ou ido, não é? Então vejam, numa construção como esperam-se mudanças, eu posso perfeitamente substituir por são esperadas mudanças no curto prazo. Funciona ou não funciona? Verbo ser mais particípio concordando com o sujeito. Quer dizer então que é só nessa circunstância que eu tenho essa concordância bonitinha e eu tenho voz passiva? Sim, o sujeito é o que comanda o verbo. Em outras construções em que você não encontrar o sujeito, significa que não existe a possibilidade de flexão. Se eu tiver algo como, suponhamos, não se confia em estadistas, não se confia em estadistas como antes, veja que mesmo nessa frase, eu tendo uma palavra no plural, como é estadistas, o meu verbo não flexionou, manteve-se no singular, percebeu? E nesse caso eu não posso concordar com estadistas, porque eu tenho a bendita da preposição, sobre a qual eu falei há pouco. Verbo briga feio com preposição, não pode concordar de jeito nenhum. Então isso tira de campo
a possibilidade de estadista ser sujeito. Tira de campo a possibilidade do verbo concordar. Então, esse verbo precisa ficar só no singular, invariavelmente. Significa que, nesse caso, eu não estou lidando com voz passiva, eu não posso fazer essa substituição por ser mais particípio, não fica legal, veja, não é confiado em estadistas como antes, a frase não fica legal na substituição, então não existe voz passiva aqui, não tem flexão. Esse é o principal detalhe que você precisa checar todas as vezes que o seu pronome se aparecer. A regra é simples, muito simples e prática. Procure sujeito, sempre aplicando a primeira regra. Sujeito a partir daquelas duas perguntas, o que ou quem, e sujeito não pode ser preposicionado. A preposição é a cerejinha do bolo, resolve a maior parte dos seus problemas, desde que você as conheça de cor. É um miudinho no texto, mas que, olha, é decisivo para você entender de fato como concordância funciona. Fique atento a esse aspecto, certo? Bom, eu pensei em comentar sobre sujeito composto, talvez, né? Realidade da escrita é pequena para sujeito composto, mas talvez seja útil você conhecer a construção. Quando se trata de sujeito composto, principalmente se o verbo vem depois desse sujeito, o verbo precisa concordar com tudo, certo? Se eu tiver, por exemplo, algo como João e, sei lá, João e Alice chegaram. É meio óbvia a razão pela qual eu deixei o verbo no plural aqui, não é? Eu precisei escrever chegaram, porque quem chegou, a pergunta para o verbo, são João e Alice, são duas coisas, né? Ou duas pessoas, perdão. Então, nesse caso, o meu verbo precisa ficar no plural, óbvio, né? Sujeito composto. Ah, você tem dúvida ainda do sujeito composto? Olha, sempre que houver dentro do sujeito, dentro da expressão que você localizar como sujeito, conectivos como e, ou ainda termos conectados por vírgulas. Isso é muito mais fácil para você detectar. Eu sei que gramaticalmente, quase sempre você deve ter aprendido, que sujeito composto traz diversos núcleos e tudo mais. Mas eu sei que isso nem sempre entra na cabeça de quem estuda. O conectivo pode resolver sua vida, né? Agora, se porventura o verbo estiver antes desse sujeito composto, eu tenho mais de uma opção de concordância. Eu tenho a opção do que eles chamam de concordância lógica ou da concordância atrativa. A lógica é o que eu fiz aqui em cima. Chegaram João e Alice. E por que isso é lógico? Porque são duas pessoas, verbo no plural. No entanto, ainda é possível que eu concorde só com o elemento que está mais próximo. Então, é correto dizer também, chegou João e Alice. Não fica errado de maneira alguma. Só vale para quando o verbo vem antes, essa concordância facultativa? Sim, só quando o verbo é preposto. É que existe esse detalhe no que diz respeito a sujeito composto. Nas outras construções todas, do verbo colocado posteriormente, o verbo vai para o plural, né, já que existe mais de um núcleo ali. Entendido? Então, super simples, não dá trabalho e não é uma construção assim lá tão popular na lógica da sua construção textual. Muitas das vezes, além daquele casozinho ali, eu sei que vocês ficam em dúvida quando aparece com. Eu vejo muito vocês usando isso na intervenção modificadora, quando vocês colocam assim, o Ministério da Saúde com a Secretaria de Segurança, por exemplo, aí a dúvida, deve agir ou devem agir? Tanto faz, você escolhe, pode ser singular e plural dentro dessa mesma lógica aqui, certo? Entra nessa concordância facultativa, do mesmo jeito.
Alguns teóricos classificam essas construções como sujeito composto também. Alguns consideram que esse com o outro é só o adjunto adnominal, mas independente da classificação, o verbo pode ficar no singular ou no plural sem haver problema algum, certo? Bom, outra dúvida frequente é quando o ou entra para o sujeito, né? Ou seja, os elementos desse sujeito composto são conectados pelo ou. Pelo e está meio óbvio, pelo ou nem sempre. Qual é o problema do ou? O ou, como conjunção coordenativa, pode trazer duas cargas semânticas diferentes. O ou pode gerar inclusão ou o ou pode gerar exclusão, a depender da sua frase. E a depender da sua frase, oscila a concordância. Porque veja só, se eu digo Pedro ou João pode ou podem, né? Dependendo do sentido que eu quiser dar, podem resolver esse caso. Veja, aqui é possível que eu tenha tanto singular quanto plural. Tem diferença de sentido ou de efeito para a frase? Brutalmente. Se eu deixo essa construção no singular, significa que eu estou dizendo que é só um deles é que pode resolver esse caso. Ou é o Pedro ou é o João. Nesse caso, então, o verbo no singular sinaliza que esse ou foi usado como elemento de exclusividade ou de exclusão. Sinaliza que só um pode. No plural, no entanto, se eu digo Pedro ou João podem resolver esse caso, significa que tanto um quanto o outro são capazes de resolver isso. É uma noção de, vamos dizer, tanto faz, né? Que não importa, qualquer um deles é capaz disso. Então, isso ocorre quando o verbo aparece no plural. E se eu estou fazendo isso, significa que eu não estou deixando ninguém de fora, os dois podem atuar nesse processo, significa que é uma lógica de inclusão. Então, tome muito cuidado com o sentido com o qual você emprega esse ou, e o sentido desse ou vai ser de fato confirmado pela flexão do verbo que você usar. É essa flexão que determina se você está usando uma conjunção de exclusividade ou de inclusividade. Que sentido existe aqui dentro, certo? Então, perigoso. E as provas objetivas têm um bom hábito de cobrar isso, já que não é um campo lá tão fácil assim, né? Meio aborrecidinho. Bom, além desse caso, eu acredito que o do verbo ser seja outro extremamente relevante também, que não tem nada a ver com o radical dele, nem radical tem direito, né? O radical dele é um S só. De toda forma, a concordância dele também não é lá muito simples. Vou tentar resumir, de modo que você possa colocar isso como regra de forma mais objetiva. O ser dá preferência para a pessoa, ele dá preferência para plural, ele dá preferência para o eu. O que significa essa história de dar preferência? Significa que o verbo ser é um dos poucos na língua portuguesa que está um pouco se lixando para qual é o sujeito da frase. Ele não concorda necessariamente com o sujeito, ele concorda com o que for pessoa, com o que for plural ou com a primeira pessoa do singular ou do plural, né? Primeira pessoa. Eu vou até alterar aqui para ficar mais prático, né? Porque pode ser também nós, nesse caso, não faz diferença alguma. Então, é só você olhar isso. Tem pessoa? Concorda. Tem plural? Concorda. Tem primeira pessoa? Concorda. Eu posso dizer, por exemplo, que o problema são os outros. O problema são os outros. Veja que a lógica me colocaria para concordar com o problema, né? Porque, veja, eu até comentei que geralmente o sujeito é preposto, geralmente ele vem antes do verbo, e então ele faz o verbo flexionar. Com o verbo ser, não. Nesse caso, veja que apareceu uma expressão no plural. Entre concordar com uma expressão no singular e outra no plural, ele dá preferência para o plural.
então essa construção fica correta. O problema são os outros. Ou, por exemplo, eu poderia dizer que o culpado sou eu. O culpado sou eu. Veja que a lógica, da mesma forma, me apontaria para o culpado como sujeito, elemento que veio antes, e colocaria uma construção como o culpado é eu. Que a gente fala com frequência, né? É eu mesmo. Não tem é eu mesmo. Sou eu. Sempre sou eu. Porque a primeira pessoa é preferência. Então lembre-se sempre que o verbo ser é o rebelde da construção gramatical, da estrutura de concordância. Para ele não interessa quem é sujeito, para ele interessa se existe uma pessoa na frase, se existe plural ou se existe primeira pessoa. Sempre tem exceção? Sempre. Aí se eu tiver os dois casos, se eu tiver, por exemplo, o 2 ou 3, eu tiver, suponhamos, pessoa e plural. Aí nós vamos a umas hierarquias. Pessoa e primeira pessoa tem preferência. O plural em segundo plano. Então se eu tiver algo como João, que eu tenho Maria, João é, por exemplo, é muitas caras, né? Para dizer que ele é um falso do caramba. João é muitas caras. Tenho pessoa, tenho plural. Qual que eu obedeço? Pessoa. João é. Eu não vou dizer João são muitas caras. João é muitas caras. Certo? Então, isso é um dos elementos mais importantes, ou talvez o único realmente importante sobre o verbo ser. Além do verbo ser, outro verbo bastante rebelde nas construções gramaticais é o verbo haver. Você já deve ter esbarrado com ele. Ou provavelmente você já teve uma tia na escola que te encheu o saco sobre ele, né? O verbo haver quase sempre em língua portuguesa, nas nossas construções usuais, vem no singular. E é um verbo bacana para você escrever com frequência, sabe? Porque é um verbo mais sofisticado. Não é a sofisticação pomposa, sabe, excessiva, que eu até comentei no início que você não deve fazer. Não, é uma sofisticação fina, assim, discreta, que deixa o seu texto muito mais bem articulado. Dê preferência para o verbo haver na maioria das construções. No lugar, por exemplo, do verbo ter, no lugar do verbo possuir, haver é mais fino. No entanto, a maior parte das construções em que ele está envolvido ficam no singular. Aqui, não por ele ignorar o sujeito, como é o caso do verbo ser, mas por ele ser considerado na língua, na maioria dos casos, como um verbo impessoal. E nessas construções dele como um verbo impessoal, ou como parte de uma oração sem sujeito, ele não flexiona. Aqui há 3 situações mais comuns em que ele jamais vai ser flexionado. Não acho que seja tão relevante você decorar essas situações, já dá para você gravar, é no singular, ponto e acabou, já resolve quase tudo na sua vida, mas vamos complementar. É com o sentido de ter, é com o sentido de ter ou existir, tanto faz. Deixa eu trocar de lugar, fica mais fácil. É com o sentido de existir, é com o sentido de possuir ou ter, se eu colocar esses dois juntos fica mais fácil, e é com o sentido de tempo, principalmente quando der para substituir pelo verbo fazer, certo? Nessas construções não tem flexão. Então eu posso dizer, por exemplo, que houve, por exemplo, chuvas fortes. Houve chuvas fortes no sul, suponhamos. Fica perfeitamente correto dizer houve chuvas. É raríssimo, execrável se eu disser houveram chuvas. Nossa Senhora, não pode dentro da norma culta. Se você quiser falar aí dentro da sua casa, está tudo bem, desde que você não escreva singular, certo? Sempre singular, sentido de existir. Existiram chuvas, aconteceram chuvas fortes, Fortes, Alexandre? Fortes. Isso. No sentido de ter também não há plural. Se eu disser, por exemplo, que há, por exemplo,
interessados, há interessados na vaga. Se eu disser há interessados na vaga, que geralmente na nossa norma falada não é usado, né? A gente usa o ter, tem interessados na vaga, também não flexiona, só singular, certo? Da mesma forma, com o sentido de tempo ou de fazer, como há anos não o vejo, né? Faz anos que não o vejo, então nessa construção também não existe plural, certo? Na verdade, o verbo haver só recebe plural mesmo quando ele está em locuções verbais, participando como coadjuvante, não como principal. Sendo o principal da frase, ele realmente não vai para plural, você pode ficar descansado. E aqui, ó, nessa mesma onda, segue o verbo fazer. O verbo fazer nessa construção de tempo, caso eu empregasse ali, também não flexiona, fica só no singular. Eu posso dizer, por exemplo, que faz semanas que, por exemplo, não tomo café. Numa construção assim, faz numa construção de tempo, também igualmente sem flexão. Não devo dizer fazem semanas que não tomo café, pelo menos não dentro da norma gramatical, né, da gramática normativa. Não é aceitável, certo? E por fim, eu acredito que seja vantajoso eu lembrar você aqui de uma figurazinha de linguagem marota, complicada, e tem tudo a ver com concordância, chamada silepse. Essa bendita silepse não é muito comum na nossa escrita, ela é um traço muito forte da comunicação oral e ela é muito cobrada dentro das provas, principalmente da lógica de provas, que envolve mais textualidade, como é o caso do Enem. Então você precisa tomar cuidado com essa silepse. A silepse também é chamada de concordância ideológica, ou seja, é um tipo de concordância que ultrapassa a norma gramatical, da gramática normativa, e alcança a ideia que a frase constrói. Então, os verbos, nesse caso, não vão flexionar diretamente com o sujeito, mas com a ideia que o sujeito vai passar. Veja só, eu citei lá atrás, quando eu falava do partitivo, sobre os coletivos. E mencionei que os coletivos não aceitam plural, porque a palavra é singular e tudo mais. No entanto, existe a brecha da silepse. Eu poderia, por exemplo, dizer que uma multidão invadiram as ruas, ou invadiram o banco, sei lá. Aí veja, mas isso aqui gramaticalmente fica errado. Gramaticalmente errado, porque a palavra multidão é singular e o verbo ficou no plural. Gramaticalmente seria uma multidão invadiu, é a concordância gramatical. No entanto, esse verbo não está concordando gramaticalmente, ele está concordando com a ideia de que multidão são muitas pessoas, e nessa ideia o verbo acabou ficando no plural. Nesse caso específico de silepse envolvendo concordância verbal, eu tenho, quase que eu escrevo concordância de novo, eu tenho uma silepse de número, ou seja, aqui houve uma concordância ideológica entre singular, plural, número, certo? Uma dúvida que a maioria tem: qual é a diferença entre silepse e um solecismo, um erro de concordância? Porque o erro dentro da linha gramatical é chamado de solecismo. Qual é a fronteira entre, vamos dizer, construir uma silepse e errar mesmo? Por que isso pode ser chamado de silepse e não erro? Bom,
Tem uma base de preconceito linguístico nisso, eu não posso evitar. Inevitavelmente é considerado erro aquilo que os grupos empobrecidos, marginalizados diz. E é considerado silepse aquilo que acaba circulando pela grande mídia ou produzido por grupos mais prestigiados. Tem disso em gramática? Tem. Enquanto eles estão aí preocupados com construção de gênero neutro, tem outras questões, obviamente, construídas nessa matriz de preconceito mais grave. Então, por exemplo, se eu digo nós vai, né, que mineiro usa com muita frequência, né, nós vai ali comer um trem, né, isso aqui a gente fala quantas vezes por dia, quantas vezes a gente comer, né, nós vai ali comer um trem. Isso é considerado erro, porque veja, nesse caso eu tenho nós, que é plural, e o verbo no singular. É exatamente a mesma construção silética aqui, de um singular plural, de uma silepse de gênero. Mas isso é considerado erro. É dito, né, é falado geralmente pelos grupos mais pobres ou menos escolarizados, menos prestigiados. Então acaba sendo classificado assim. Outra dimensão para separar silepse do erro gramatical, chamado solecismo, é a intenção, né, que eu acho muito subjetiva, mas que é usada como justificativa. É dito por boa parte dos teóricos que numa construção assim, houve a clara intenção de quem produziu, a intenção do enunciador de sinalizar que esse verbo está no plural, porque a multidão envolve muitas pessoas. Aqui não houve qualquer intenção. A única base que existe no nós vai é porque nós é sinônimo de agente, né? E a gente combinaria com esse verbo, a gente vai comer um trem, né? Então, nesse caso, não houve uma intenção comunicativa, então é um erro. Aqui tem uma intenção comunicativa, silepse, certo? Então, é uma base bastante subjetiva, justificada pelas gramáticas com base na intenção e justificada pelos sociolinguistas como preconceito linguístico, certo? É uma construção perigosa. Entendido? Vamos fazer assim? Vou te mandar um combo de questões bastante vasto para você tentar aplicar essas normazinhas que eu tentei simplificar ao máximo aqui, combinado? As dúvidas que surgirem dessas questões ou outras regras que talvez eu não tenha mencionado aqui, que nessas questões houver sinalização, me conta, me chama, eu ajudo a esclarecer, combinado? A princípio, você não precisa complicar muito, basta que você conheça esses casos e a regra geral, quem ou o que mais verbo, sujeito jamais é preposicionado, e você já está com a vida quase garantida no que diz respeito à concordância. Chato? Então, vou esperar resultados nessas questões, hein?